Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Vídeo de OVA, de filme, na verdade, né? Anime de domingo. FD, Ficção Debate. Eu fiz na semana passada, o último review que saiu, o filme de terror, entre aspas, no terror, né? Um compilado OVA dos filmes do Green. Que era João e Maria, O Barba Azul e Cinderela. Aí tem uma outra versão que não tem em lugar nenhum para baixar. Eu vi no YouTube, que é a mesma versão, só que não dos irmãos Green. Eu não sei quem é o autor ou de quem são as histórias, mas é de algum japonês, são histórias orientais. Segue o mesmo modelo, a mesma estrutura de direção, 3 filmes, 3 paletas de animação, 3 histórias, só que obviamente não são histórias, digamos, como posso dizer, imperialistas ou eurocêntricas, porque são orientais, então não são universais. Então isso não é um, sei lá, Cinderela, não é um Branca de Neve, não é um Rapunzel da vida, né? Princesa da Disney, tá ligado? E essas são histórias japonesas. Eu não conhecia nenhuma das 3, eu nunca tinha visto nenhuma das 3 na minha vida. Vou mostrar pra vocês aqui, gravando na tela, quais histórias eu tô dizendo, né? Falando sobre quais são essas histórias. O nome do anime em si é esse aqui, ó. Yonimo Osoroshi Nihon Mukashibanashi. Mukashibanashi. Então, Yonimo Osoroshi Nihon Mukashibanashi. Em inglês ficaria The Truth, a verdade, of Japanese Fairy Tales. A verdade, o verdadeiro ou a verdade sobre os contos de fadas japoneses. Ele segue a mesma linha do outro OVA, que é esse aqui, que é do Green's Doa, né? As histórias dos irmãos Green. São histórias sombrias, adultas. São contos de fadas. Eu não sei de onde eles tiraram isso, mas eu fiquei muito curioso. São contos horríveis por trás dos contos de fadas japoneses, né? Na verdade, talvez tenha algum conto de fada japonês romantizado, repaginado, mas que tenha o seu original, assim, trágico, brutal, violento, que nem é a dos Green, né? Não sei. Não pode estar mão no fogo porque eu não manjo. Mas talvez seja. E introduz as 3 histórias. O primeiro episódio, The Monkey and the Crab. The Monkey and the Crab. Daí tem o segundo, que é Click Clack Mountain. É Urashima and the Kingdom Beneath the Sea. O Urashima é o último que eu sei. O Click Clack Mountain, eu não sei se está invertido aqui. O Click Clack é o segundo. Ou não. Porque o Monkey, ele tá... Não, o Monkey acho que talvez seja o primeiro mesmo. Enfim, vou mostrar pra vocês no YouTube mesmo, tá? Porque não tem em outro lugar. Se vocês quiserem ver, vão ter que vir com esse link aqui e ver, porque só tem aqui. Como é que eu vi ele? Eu peguei a legenda em japonês, tradução automática em japonês. Joguei uma tradução pro português, com desincronia completa, não tá nada sincronizado. Tem vezes que você tem ali por 4 segundos, 5 segundos antes a fala, e daí a fala é falada depois. Então o negócio bagunçado, tá? Pra ver, no mínimo bagunçado, tá? Eu vi porque eu queria ver. Eu tava com vontade de ver, falei, eu vou ver mesmo assim, tá errado, não tem legenda em português, não tem... Matei no YouTube e dá pra entender com o contexto. Se você é otaku que nem eu e viu muito anime, você entende o japonês, então você meio que antecipa, ou melhor dizendo, corrige a legenda o tempo inteiro. Eu corrigi a legenda várias vezes. Várias vezes. Então eu sabia o que estava acontecendo pelo contexto, pelo japonês ali de clichê idiomático, alguma coisa assim. E porque sou otaku, cara, eu tô acostumado, eu vejo anime o tempo inteiro. Eu vejo anime há 20 anos, eu vejo anime por temporada, 20 animes por temporada, eu sou louco. Então eu entendo mais ou menos. Mas não ao ponto de, sei lá, né? Bem, sem legenda ficaria mais complicado. Mas a legenda porcaria extrema da tradução genérica do japonês para português do Google dentro do vídeo funcionou pra mim. Deu pra ver. E é isso. A primeira história é esse cara aqui, que eu nem sei quem é. Ele vai num vilarejo, tá morrendo de sede. Fome, sede. Ele encontra a menininha na porta do vilarejo. Ele entra no vilarejo e ele encontra uma árvore sagrada. Árvore sagrada, com um negócio shintoísta em volta, né? Ele come o fruto dela. Não sei se é uma maçã, ou sei lá, uma pera, uma momotara é pera?
sei lá qual fruta do Momotaro. Enfim, ele come. Só que uma vez comida a fruta, essa primeira história, que eu não sei se é a do Monkey and the Crab, talvez seja, ele é hostilizado por todo mundo do vilarejo. Hostilizado, ele é um... Todos os 3 contos, aliás, se passam na era samurai, né? Ali nos períodos, sei lá, medieval, entre aspas, japonês, né? Aquele período ali, antes era Meiji. Pouco antes era Meiji, antes da modernização, antes do Japão Império, né? Japão mais antigão, né? Que é o que a gente vê bastante, né? Conhece bastante o Japão samurai, katana e tal. Esse conto especificamente mostra um cara que é só um andarilho, com muita sede, e come uma fruta proibida. Ele é perseguido, caçado por todo mundo do vilarejo. Caçam mesmo ele. Caçam ele porque ele cometeu um crime. E nem sabe o crime que cometeu, mas ele é condenado à morte, praticamente, né? Então vão lá, caçam o cara, ele tem uma juba de macaco mesmo, né? Como vocês podem ver, né? Racismo ou não, não sei. Vai ter um rosto, né? Mais símil, por assim dizer, né? Isso é pós-racismo, tá? Não sei. Tô falando o que falar. Se cometi racismo sem querer, perdão. Mas é o nome do conto, né? Então, a gente pode ter o racismo também, japonês imperial? Pode ser também. Japonês é racista? Ah, se é. Estrutural, né? Então, tamo aí. Mas enfim, posso estar repetindo o racismo sem querer. De todo modo, tem aqui o nosso protagonista fugindo da morte, caçado e caçado e caçado, capturado, tá? Aprisionado e torturado. E eu fiquei nesse conto aqui, o que diabos está acontecendo? O que ele fez de errado, né? O conto não é muito explícito, ele não explica muita coisa, ele é meio sombrio assim, mas pouco informativo. A garota que encontrou ele primeiro, que deve ser o Crab, o caranguejo, talvez, ela captura ele, ela ajuda a capturar ele, e ele depois ele ter, de alguma forma, maculado a árvore, né? A fruta da árvore, o fruto da árvore que ele comeu, ele é punido, apedrejado. Não até a morte, mas brutalmente e violentamente agredido. E depois a menina termina o serviço, né? Então é um conto meio que de fim aberto, mas que dá para mostrar o quanto é brutalíssimo, assim. A metáfora, a moral da história não sei ao certo. Mas é um conto, assim, tipicamente japonês. A diferença do Green pro conto japonês, que o conto japonês ele é muito mais, ele é mais seco. O Green, ele é mais, sei lá, não é psicológico, mas ele é mais, como posso dizer, ele busca ter alguma mensagem, alguma fantasia, algum sobrenatural, mas é de um ângulo muito mais, assim, o sobrenatural, fantástico, a mitologia, um medo ancestral. Já o Japão, os contos de terror são medos mais materiais, medos mais sociais, mais psicológicos, é uma deturpação mais do dia a dia, é uma coisa mais moralista, por assim dizer. Os Green é menos moralista, é mais fantástico. Já o Japão ele é muito mais moralista, é um peso de comportamento, é um peso de vínculo social, tá ligado? Que no caso dele é uma morte porque ele cometeu o crime de comer um fruto, né, que não era adequado, né, ele meio que ofendeu ali ao sagrado e foi condenado, né. Esse é um dos primeiros contos. É o segundo conto, aí vai o carinha lá, é um conto de... aí é brutal, porque ele é puramente roteiro. O segundo conto é triste demais, porque você tem um criminoso, que é uma espécie de alegoria, né, uma alegoria, um teatro, algo assim, né. Tem um ser humano com uma máscara e um apelido de coelho. E esse cara, ele mata uma senhora agricultora e rouba a galera. Rouba cenoura, rouba outros vegetais, se alimenta e sai fugido. O cara é um tranqueiro absoluto, tá ligado? Aí tem um outro cara, que é um cara que é inocente, só que ele é pego na cena do crime. Esse cara que é inocente, ele é ingênuo. Ele é perseguido pelo vilarejo, ele é incriminado pelo vilarejo, ele é perseguido pelo marido da mulher que foi assassinada. Ele é hostilizado por todo mundo. Dá uma recompensa na cabeça do cara. Ele é caçado. Queima a casa do cara. Quando pegam ele, lincham o cara. Lincham na bala, porrada o cara. O cara é totalmente injustiçado. É um conto muito mais social, muito mais carnal. Ao contrário dos fantásticos mundos da maravilha do Green, né? Que depois fica mais fantasia, tipo, no caso do Cinderela mesmo, é uma coisa muito mais aristocracia, manipulação. No caso do João e Maria, tem uma pegada ali de maldição, de demônio, né, uma coisa mais sombria.
No Barba Azul tem uma coisa de magia, transmutação, transfiguração, transhumanismo. Já que não, aqui é pé no chão. Japão é, nesse caso aqui, um conto de medo de comportamento, né? Injustiça social na veia. Esse cara é perseguido. Esse cara é caçado, ele encontra o vilão. Ele descobre quem é o vilão. E o vilão passa a perna nele, cara. E você fica, puta que pariu, você não vai ser enganado pelo vilão. Ele é enganado pelo vilão. Puta. Ele tenta se vingar do vilão, né? Que é o coelho de máscara aqui. E a máscara, ela não é máscara, ela é uma espécie de máscara, né? Que tem na orelha e tal, ela encaixa aqui. Mas é a face mesmo das pessoas. Então tem a metáfora, você usa uma máscara ou é seu rosto? Qual a máscara social que você veste? Qual o seu segredo, né? O que tem atrás do seu coração, né? A metáfora de leitura do conto, né? E é legal de ler desse modo mais semiótico, por assim dizer. De todo modo, é um conto brutalíssimo, cara. E você fica, cara, mano, ele vai se lascar, ele vai ter redenção. Ele vai conseguir fugir? E caçam o cara. Eu vou dar spoiler, tá? Perdão, eu vou dar spoiler. O cara se ferra. E quando eu falo que ele se ferra total. Não lembro o nome do protagonista. Ele simplesmente é derrotado. Que é esse cara aqui, né? Aí pegou a imagem dele. É esse cara aqui. Esse cara só se ferra. Ele nasceu pra se ferrar, tá ligado? Dá dó, cara. Dá dó. Então ele é refém, ele é vítima. No conto dos Grimm, você ali é a vítima dos pais do João e da Maria, que na verdade sofre a maldição dos filhos, né? Aí tem a Cinderela, que é maquiavélica. E tem também o grande, nobre aristocrata novo, mais velho, que gosta de matar pretendentes, matar noivas. Tá uma coisa sombria também. Aqui você tem um cara que é ingênuo e come uma fruta e depois é caçado na sociedade e morto. Tem um cara que é colocado a culpa na costa dele, ele meio que não tem como se defender. Ele é julgado pela cidade e também é morto. Ele chega a morrer daqui a pouco. Que é esse cara aqui. Ele é morto pelo cara que era o marido da senhora que foi assassinada. O médico trai ele. Ele tem uma criança que ele encontra no caminho da estrada, assim, a criança tá com a perna machucada. Ele ajuda a criança, daí a criança tenta matar ele pelas costas, tocando fogo nele. Aí o médico vai lá, em vez de ajudar ele, também vê que ele tem recompensa na cabeça, também trai ele foge do médico. Aí ele encontra o vilão passa a perna nele. Aí ele encontra o marido da moça assassinada de novo, e aí o cara mata ele. É tipo assim, é um inferno em vida, tá ligado? Esse cara só se lasca. É ladeira abaixo, do começo ao fim. E é terrível, assim, o traço desse conto com o primeiro é meio parecido, não muda tanto o traço, quer dizer, muda na verdade, né? Mas não dá pra perceber tanto, né? Um traço mais aqui diferente, né? A estética de um conto para outro não é tão, assim, distonante que nem é no outro, né? No do Green é bem mais distonante, são estéticas muito particulares e tal. A estética aqui do primeiro e segundo é mais próxima, o terceiro é um pouco diferente. Mas também não é fora da curva nem nada. Aí beleza, esse é o segundo conto. O cara só se lasca, tenta pegar o coelho, ladrão e assassino, não dá certo, e ele tem a cabeça dele empalada em praça pública e é simplesmente humilhante. É terrível. E o terceiro conto é o conto triste também, de outra vítima. É um cara casado, né, um tanto quanto galinha, né, traidor de esposa, que sai pra boemia, né, ele vai pro bar, vai pro puteiro, né, tipo assim, machão, né. Mas ele é mais ou menos gente boa até, né, ele encontra uma mulher que ele acha que é bonita, vai lá, arruma a sandália dela, aí descobre que ela não é bonita, ela é feia, que ela é horrível, na verdade. E essa mulher, ele salva e foge. Ele vai pro puteiro, vai fazer os esquemas dele ali e tal. Houve uma lenda de pessoas que encontram o paraíso e nunca mais voltam. Ali no local, né, boêmio, né, no bar onde ele tá. E ele encontra novamente, pela segunda vez, a mulher, ajuda ela sem querer, bem na gentileza mesmo, né, que tava sendo agredida e pressionada por homens grosseiros, né, pessoas estúpidas. Ele defende ela, soca o cara, protege da Yakuza, algo assim, dos Yankees ali. Aí ele meio que aceita o favor dela. Pior coisa que ele fez na vida. Ele tem aqui uns 20 anos. 20, 30 anos. Beleza. Ele é sequestrado. Essa história é terrível. Terrível. Ele é sequestrado. Ele vai ser levado para um local. O local é como um palácio. Nesse palácio tem uma espécie de nobre, né? Talvez uma nobre decadente, algo assim.
E tem as serviçais. É um palácio de pessoas ricas. E não é a única serviçal, tem outras serviçais ali, né? Cada uma com a sua função, né? Tem a carcereira e tal. Ele é viciado em ópio. Ele entra no mundo da fantasia. Ele pira, ele perde a noção do tempo, ele perde a noção do espaço, ele delira. E ele é estuprado. Ele é usado como consolo sexual por essa princesa. Ele tá viajando na maionese durante anos, não por 1 ano, 2 anos, décadas. Ele fica preso nesse castelo, sendo usado, abusado, mentalidade toda deturpada, toda distorcida, toda arrebentada a cabeça. Ele tá, assim, numa precariedade completa, à beira da morte, loucão já, tô loucão, né? Eu não vou mostrar muito pra frente porque tem cenas mais pesadas, sexuais e tal. É mais explícito esse anime, então não dá pra gravar muito à frente, porque vai mostrar coisas que eu não quero mostrar. Mas ele vai lá e é usado, abusado, drogado e é tipo assim, tá? Escravo, literalmente escravo. Só que ele consegue fugir. Aí ele descobre que ele tem, sei lá, 50, 60 anos de idade, magro, batido, arrebentado, destruído, né? Perdeu a vida, a esposa dele morreu já, ele foi dado como morto no mar, né? Desaparecido, né? Porque ele é pescador, algo assim. Mas ele desapareceu, né? Ele foi um dos sequestrados para esse mundo do paraíso aí que nunca voltava, que era literalmente pessoas viciadas em ópio, abusadas, sequestradas e torturadas no sentido de brinquedinhos de uma pessoa ali grotesca, numa grande poderosa que estuprava a galera, tá ligado? E ela é horrenda mesmo, é tipo um ogro, né? Aí não dá pra saber se é ogro de verdade, eu acho que é tipo um ogro, um yokai, algo assim, né? Um demônio, uma entidade sobrenatural. E aqui é o mais sobrenatural dos três, porque o primeiro e o segundo é uma coisa mais social. O terceiro é uma utopia, um tanto quanto, obviamente, pega a masculinidade, o machismo, a traição, né? A pegada ali das pessoas, dos homens serem a luxúria, né? A busca do prazer, da satisfação do corpo e tal. Então pega essa parte, que é um conto moralista também, porque pega muito mais moral, né? Do que os outros contos do Green, por exemplo. E mostra ali a faceta da desgraça, né? Que é ele voltando pra casa, encontrando, acho que no finzinho dá pra pegar. Aqui o finzinho dá pra pegar. Aí mostra ele voltando pra casa, todo fudido, todo arrebentado, né? Perdeu a vida. A mulher já faleceu também de doença. Ele tá tido como morto, ele ganhou um presente ali do ogro que escravizou ele. Esse presente, na verdade, é ópio, né? Ele simplesmente volta pro ópio, volta pro veneno, ele tá um pouco lúcido, né? Mas não tanto lúcido ainda, porque ele tá todo... Assim, o cara ficou décadas enclausurado, né? E tá sem nada, não sobra nada, cara, não sobra nada. Aí ele acaba caindo na água e morrendo. Então são 3 contos extremamente trágicos, com 3 fins extremamente trágicos, com 3 personagens extremamente trágicos, e dá dó, cara, porque o primeiro é meio que, pô, o cara tava com sede, mano. Foi lá e cometeu um pecado, beleza, se lascou. Aí o segundo era uma vítima que foi falsamente acusada, se lascou. Aí o terceiro é um cara que até que era mais ou menos, meio torpe, assim, né, puteiro e tal, o cara, né, um macho escroto, mas ok, vai, uma pessoa básica. Aí é também sequestrado, usado, abusado e perde a vida e paf também. São contos macabros, né, nesse sentido de mensagem, nesse sentido de existência, né, de estrutura. Não tem aqui uma boa imagem para exemplificar os contos, eu nem sei como fazer a imagem da capa dele ainda. Mas, meu, comparar o japonês com o Green, assim, são equivalentes, tá? Em sentido narrativo, em sentido de enredo, em sentido de conteúdo, no sentido de, sei lá, cara, proposta e êxito na proposta. O João e Maria faz um êxito fenomenal. A Cinderela, por mais bizarra que seja a animação, tem um êxito fenomenal. E o Barba Azul é meio clichê, é meio estranho, mas tem êxito também, eu não gosto, é o mais fraquinho deles. Nesses 3 japoneses, temos aqui o conto do cara que é o Macaco e Kirby, né, alguma coisa assim, né. É mais fraquinho, assim, é mais leve, mas é brutal, assim, é triste, na verdade. O segundo é o pior, porque o segundo é só tragédia, e o cara era legal, o cara era normal, o cara só tá numa situação errada. Então o segundo ele é mais triste, ele é mais angustiante. E o terceiro é tenso, porque é meio psicodélico.
e ao mesmo tempo é mais fantástico. Então o terceiro ele fica em segundo lugar, o segundo é em primeiro lugar, e o primeiro... o primeiro não é ruim, cara. O primeiro fica quase em segundo lugar também. Fica meio a meio com o terceiro, né? Tô falando dos japoneses. Dos contos japoneses. Comparado com os Greens, assim, tirando o João e Maria, que realmente é o melhor de todos. É o melhor de todos. Disparado o melhor de todos. De todos os dois, né? Dos dois OVAs. O Cinderella, ele é equivalente, ou até um pouquinho inferior ao segundo aqui. Na verdade, Cinderela talvez seja inferior ao segundo aqui. Então o segundo conto aqui é o segundo lugar, a posição é muito bom esse segundo, tá? Do Coelho. Assim, é meio maquiavélico, é brutal, é triste, mas é bom. A animação, os três contos japoneses são mais estáveis, os contos de Green, né, que também é adaptação japonesa, são mais experimentais. Em questão de animação, assim, eu não vou pôr dedo nem nada, não teria como, né? Porque é uma coisa muito expressiva, muito particular e funciona muito bem em cada conto, né? Então não vou mexer muito com isso. Eu acho que flui bem, os contos em geral, né? As histórias, as narrativas. E eu não tenho porquê dar nota baixa, cara. São contos complexos, tá ligado? E, mano, é bom de ver. Esse aqui é triste porque não tem tradução, não tem onde baixar, não tem como guardar. Isso aqui simplesmente tá no YouTube. Eu só vou ter o link do YouTube pra vocês. E é isso, é o link do YouTube e se vira, tá ligado? Porque não tem de onde tirar. Simplesmente não achei. Talvez exista em outra língua. Eu achei a HAL dele, a HAL sem legenda, achei a HAL dele. Tem no NIA, no NIA tem a HAL. A HAL é o arquivo bruto tem. Mas só arquivo bruto. Eu não sei nem tem seeds, tem alguém para oferecer o arquivo, né? Mas eu sei que tem lá, no nia.se, se eu não me engano, né? Mas é só lá que tem. Enfim, foi uma experiência legal de ver, né? O contraste entre uma perspectiva mais oriental tá certo, e uma perspectiva mais ocidental, no sentido de Europa, né? Greens, acho que se não me engano é Prússia, Alemanha, não era Inglaterra, não tem nada com Inglaterra, não lembro de onde é. Mas Green é ali os contos germânicos, né? Se não me engano é germânico. Eu pesquisei um pouco, esqueci já. E aí o japonês é Japão, né? É o arquipélago japonês, mas não sei de que época especificamente, não sei qual é a história original, não sei quem é o escritor. Não sei o quanto ele é popular no Japão, ou é uma história corriqueira, que nem os Green, né? Green todo mundo conhece. Da popularização da Disney e tal, e outras coisas, Green é tipo assim, mainstream, né? Mas o caso do Japão nem tanto. Enfim, valeu a pena, foi bacana de ver esse contraste, né, de animação, essa pegada narrativa, e foi uma boa experiência mesmo, como otaku, como fã de animação, como fã de enredos, e como escritor também, que eu sou escritor, então é bom você ver coisas diversas, coisas diferentes, porque dá pra aprender, sabe, você estuda, não é só telespectador, é uma espécie de, entre aspas, cursinho, que eu tô estudando enquanto tô vendo, né? Narrativa, perspectiva, todo ângulo, né? Descrição, eu vou estudando, né? E dá pra usar isso na literatura, né? Conto ou mesmo no livro que eu tô escrevendo agora, O Abismo de On, né? Enfim, é isso, pessoas. Tamo aí. Agradecido pela presença, desculpa qualquer coisa aí. Tentei ser o mais correto possível, infelizmente não dá pra ser tão pertinente, né? Em detalhes mais técnicos ou de quem conhece, assim, estuda a área, né, da animação ou cinema, né? Audiovisual, não manjo muita coisa. Mas valeu a pena pra caramba e recomendo aí pra quem quiser ter um contraste. Se quiser o link do negócio, só jogar no YouTube ou no NIA, aí não vai ter legenda. No NIA você vai ter que entender japonês. Ou, sei lá, dar um jeito depois com algum IA aí, jogar o vídeo, né, e ela traduzir pra você fazer uma legenda em português. Deve ser possível, eu não tentei ainda. Se você pagar aí aquele aplicativo lá que faz legenda, né, de áudio, acho que ele consegue. Então, dá pra fazer legenda assim, né, dá pra matar tradutor, né. Infelizmente a profissão de tradutor, ela pode ser, entre aspas, sucateada, né. É triste, mas dá. Por causa das IAs, né, que elas conseguem entender a linguagem e tal. E fazer traduções boas até. Melhor que aquela do YouTube, né, genérica. Mas não perfeita, não é um fluente, né. Quem fala fluente sempre é melhor. Sim. Estudar cultura,
ter o critério humano, o crivo humano para traduzir é bem melhor, né? Tanto que professor de inglês é melhor que usar IA, né? Se o professor é bom, né? Se o professor é várzea e mal formado, aí é outra coisa. Mas se o cara é bom mesmo na língua, se o cara é realmente estudioso, nível altíssimo, aí não tem IA que dê conta, tá? Porque a IA não vai ter a mesma capacidade humana de crivo, né? Eu acho, pelo menos é a minha perspectiva. Mas enfim, até mais aí, grato pela presença e até uma próxima aí. Falou, pessoas!